Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos para a sexta aula de radiestesia, né? E hoje eu vou dar a continuidade de uma outra aula que eu deixei para vocês, né? Que era para vocês treinarem, né? E fazerem lá as anotações quando vocês perguntavam ao pêndulo qual a direção, né, da energia, né? Qual o movimento da energia. E aí lembra que vocês tinham que fazer o teste pelo positivo, né? Ou então esticando o braço também e aí perguntar ao pêndulo. Então hoje, né, espero que vocês tenham já treinado, né, e feito lá suas anotações, porque eu falei que vocês tinham que fazer isso por um período de 21 dias, né? E agora eu vou trazer a vocês a continuação dessa aula, né? Então é importantíssimo, né? Se vocês por acaso ainda não tiveram o pêndulo, né, vocês podem utilizar um pingente, né, para ir treinando, né? Não é obrigatório ter o pêndulo agora no momento, né? Mas para quem já conseguiu, vocês vão fazer agora daqui para frente já passa a ser, como a gente fala, treinamento. Antes vocês estavam tentando deixar o pêndulo, como a gente fala, já posicionado a vocês, né? Estariam fazendo uma interação com o pêndulo. Daqui para frente vocês já vão saber qual é o movimento que o pêndulo tem que fazer. Então praticamente passa a ser já treino e o estudo, né? Hoje eu vou trabalhar com esse pêndulo, né? Que é um pêndulo de madeira. Ele tem um peso de chumbo dentro, né? Então é o famoso pêndulo de madeira com chumbo, né? Como o pessoal fala, né? E aí depende de cada um. O pêndulo é uma questão de uma escolha muito pessoal, né? Da outra vez eu mostrei a vocês o pêndulo de cristal, né? E afirmando a vocês, nós temos os pêndulos de cristal, de madeira, né? De ferro também, né? De metal, como o pessoal fala. E aí então vocês podem aproveitar e escolher o de vocês. É claro que quando vocês vão acabar escolhendo o pêndulo, hoje em dia, né, talvez vocês vá comprá-los pela internet, não, então fica muito difícil você tocar no pêndulo para dizer, ah, é esse, né? Aí vocês vão acabar achando esses pêndulos por intuição, né? Muitas pessoas dizem que o ideal é o de cristal, outras dizem que é o de madeira, outras preferem o de metal e assim sucessivamente. Então o importante é que você se dê bem com o pêndulo que você deseja, para assim você não ter problema. Então o que acontece? Nas aulas anteriores, né, eu passei esse treinamento para vocês, então hoje eu vou revelar como funciona. Então você vai pegar, esticar seu braço, vai colocar o pêndulo em linha reta com o seu braço e vai fazer a pergunta: qual o movimento da energia? E aí, particularmente, o pêndulo vai começar a trabalhar. Aí você pergunta: qual a direção e movimento da energia? Aí o pêndulo começa a fazer, ele já está respondendo. Aí você fala: qual o movimento e a direção da energia? Então ele já está respondendo para vocês, tá vendo? Para essa experiência aqui, o sentido da energia é esse, tá? O pêndulo vai ficar em linha reta com o seu braço e ele vai para frente e para trás. Se fosse naquele gráfico, né, que a gente mostrou, esse seria o movimento vertical. Então ele vai para frente e para trás. O horizontal seria o contrário, né, fazendo como se fosse um cruzamento com o braço. Aqui não, ele está seguindo o fluxo como a gente fala, do sangue, né? Então a energia realmente é essa, vai para frente e para trás, ela vai e volta. Então esse é o movimento correto, tá, gente? Vocês que treinaram e foram anotando, vejam lá quantas vezes vocês tiveram esse movimento do pêndulo, né? Para saber o percentual que vocês estavam inconscientes já trabalhando com o pêndulo, porque acredito que vocês devam ter feito vários movimentos, né? Ou talvez o pêndulo chacoalhou para cá, né? Ou ele rodou em círculos, ou ele ficou tipo só chacoalhando e não fazendo nada, né? Então isso é importantíssimo. Normalmente eu peço a vocês, depende de cada um, né? Experiência, mas quando forem comprar esse de madeira, comprem com o laço de chumbo, tá? Que é legal.
É melhor do que comprar um pêndulo só de madeira, não é? Aí depois falei para vocês fazem um positivo e fariam a mesma pergunta. Vocês colocam o pêndulo aqui e perguntam ao pêndulo: qual é o movimento da energia? Qual a direção da energia? Aí automaticamente o pêndulo já começa, tá, gente? E aí vocês já estão vendo, ele está fazendo o movimento em sentido horário. É simplesmente esse movimento, porque a circulação faz essa mesmo, né? Ela faz um círculo em sentido horário. Então vocês perguntam: qual a direção da energia? Qual a direção e o movimento da energia? Então, quer dizer, hoje vocês já têm a resposta para aquele exercício, né? Muito obrigado. Aí vocês também podem fazer daqui para frente, né? Vocês podem começar a atender, vocês estendam a sua palma da mão e aí você pergunta para o pêndulo. Essa é a resposta de sim ou não, tá? Ele vai ou rodar para você em sentido horário ou sentido anti-horário. Vocês estão vendo que quando a gente já não tem intenção, né, o pêndulo fica parado, aí você pergunta: como está a minha energia hoje? Minha energia, como está hoje? Aí o pêndulo vai trabalhar. Tá vendo? Hoje, a esse momento, eu estou bem de energia, porque o pêndulo está respondendo um sim, né? Ele está rodando em sentido horário. Então ele vai tá me dizendo que eu estou com energia boa. Porque nós temos um chakra aqui, né, na palma da mão, nas duas palmas da mão, né? A gente conhece os 7 chakras básicos, né? Mas além deles nós temos ainda mais 3, né? 2 na palma da mão, né? Temos também, são vários, né? O pessoal chega a dizer que tem, igual os chakras, os 7 chakras, temos mais uns 20. Mas dizem que no nosso corpo a gente tem muitos e muitos chakras, né? Que é conhecido na medicina chinesa como... agora me faltou a memória do que eles falam, meridianos, né? Então o pessoal também chama, são pontos menores, né? Que são meridianos. Então a gente tem nos 7 chakras como se fossem a usina do nosso corpo, ou seja, eles recebem a energia, transformam essa energia e distribuem ela de novo pelo corpo. E os meridianos, como diz, recebem e transmitem a vitalidade para nós. Então nós temos 7 usinas, vamos dizer assim, né? Que começa com o chakra básico, vai até o chakra do topo da cabeça, que seriam os chakras mais fortes que enviam a energia para o nosso corpo todo. E aí os restantes, que são os meridianos, eles acabam transformando essa energia para cada determinada, vamos dizer, órgão, né? Ou um outro sistema, né, do nosso corpo. Então a gente vai trabalhando desse jeito. Hoje vocês aprenderam quais são os movimentos corretos do pêndulo, né? Então é importantíssimo daqui para frente vocês começarem a ir treinando, né? Nunca esqueçam, né? Trabalhem no mínimo aí uns 5 minutos por dia, né? Se puder trabalhar um pouco mais, melhor para vocês, porque gradativamente nós vamos começar a entrar em realmente situações que vai precisar do treino do pêndulo. Mais à frente nós iremos trabalhar também, vou ensinar vocês como utilizar o dual hold, né? Mas o dual hold é um pouco mais limitado, né? Porque a maior parte eu prefiro fazer as coisas com o pêndulo, né? Mas o dual hold também ajuda bastante, principalmente quando a gente pode fazer análise de um imóvel, né, pessoalmente. Aí você acaba utilizando o dual hold. O pêndulo também você consegue, né, fazer um bom diagnóstico, né? Mas os gráficos, né, então você acaba trabalhando. Aí vai depender de cada um, né? Porque alguns preferem fazer o diagnóstico de imóveis com o dual hold, principalmente para encontrar energia telúrica, né? Outros vão ter facilidades de localizar talvez pela planta ou também pessoalmente com o próprio pêndulo, porque aí você vai até determinados locais que são importantes, né, onde as pessoas mais ficam, né? E aí você coloca o pêndulo e faz a pergunta se existe energia perversa ou energia telúrica naquele local, né? Aí também fica fácil. O dual hold ele é mais específico porque ele se cruza realmente onde tem aquele ponto de energia. Já o pêndulo ele responde
no âmbito geral, né? Então é onde que a gente acaba utilizando os kit camas, né? Então, aproveitando também, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar na sequência dessa aula de hoje, né? E depois eu vou ter que mudar a posição da câmera. Nós vamos trabalhar com esses gráficos. Nós já vamos começar a conhecer os relógios radiestésicos. Então, eu vou dar um início com esse relógio, apesar dele ser um relógio assim, com bastante informação, mas o que a gente vai fazer é pouca coisa com ele, né? Vamos aproveitar o decágono que ele tem, né? Também para evitar mais gráficos. E aí nós vamos fazer a pergunta, porque nós vamos trabalhar com a limpeza desse pingente, né? Suponhamos que alguém encomendou o pingente, comprou esse pingente e essa pessoa quer que esse pingente seja energizado e também ao mesmo tempo que ele seja desimpregnado. Então nós vamos trabalhar com isso, nós vamos fazer a desimpregnação do pingente, né? Com o gráfico desimpregnador, né? A gente vai trabalhar e desimpregná-lo, depois nós voltamos aqui para o relógio, apesar que o relógio vai ser antes, a gente vai perguntar qual o tempo que ele vai ficar dentro do gráfico, né? Então a gente vai fazer a pergunta para quanto tempo o pingente tem que ficar desimpregnando no gráfico desimpregnador, né? Depois nós voltamos e colocamos ele também aqui no decágono, né? Também vamos perguntar qual o tempo que ele vai ficar no decágono. E por último, a gente vai também, como é uma pedra, né? Uma ametista, né? Esse pingente ele tem um cristal, um quartzo ametista, né? Então a gente também vai aproveitá-lo, além de colocar no decágono e fazer um pedido, uma energização para a pedra, né? A gente também vai deixar a pedra impregnada com a energia do alta vitalidade, que aí essa pedra aqui ela vai ter duas funções, né? Uma para proteção e outra de aumentar a vitalidade da pessoa. Então a gente vai fazer dessa maneira, né? E vamos trabalhar hoje com esses três gráficos e mais o que eu passei a vocês sobre a questão do treinamento com o pêndulo, né? Então, pessoal, espero que vocês estejam conseguindo estudar as aulas direitinho, né? A radiestesia ela é um pouco cheia de detalhes, né? Mas é importantíssimo porque depois que vocês conseguem assimilar todo o conhecimento, né? Uma parte do que a gente está passando a vocês, vocês acabam vendo que é um estudo muito interessante. Ele te dá, como a gente fala, muitas respostas, né? Os diagnósticos com a radiestesia é muito preciso, né? O que a gente tem que fazer é simplesmente treinar e estudar, tá bom? Então, para vocês, gente, uma boa aula aí e vamos esperar para a continuação, tá? Só vou dar um prazozinho para a gente mudar a câmera e depois vocês continuam tendo a aula, valeu? Até daqui a pouco, então. Então, pessoal, aí continuando, nós temos o nosso objeto, né? No caso é esse pingente, a pessoa comprou ou nós vamos dar para alguém e aí nós queremos energizá-lo de alguma maneira, né? Então praticamente nós vamos deixar aqui no centro do decágono, né? E aí vamos trabalhar em cima dele. Aí o que a gente sempre recomenda? Eu sempre gosto de energizar assim, eu vou colocar primeiro o pêndulo, aí o pêndulo vai fazer o reconhecimento do objeto, né? Ele vai rodar, tá, gente? O pêndulo vai ficar rodando, ele está reconhecendo o objeto, né? E assim ele já começa a ativá-lo no decágono. Então ele já está começando a ser ajeitado no decágono, né? E aí vocês estão vendo que o pêndulo está rodando. Aí a gente vai ter que aguardar o tempo que o pêndulo vai ficar girando, tá? Ele está ativando o nosso objeto. Então é naquele momento que a gente diz que vocês têm que ter paciência, dedicação, porque às vezes ele fica um tempinho rodando, tá? Hoje, apesar de ser uma aula, né, e seria, vamos dizer assim, uma energização fictícia, mas ele está recebendo, porque ele sabe que esse pingente tem um dono, né? Ou eu sei, né? Como diz. Então ele realmente está fazendo um bom trabalho. Aí vocês veem que o pêndulo está parando sozinho, né? Não dá para mostrar minha mão toda, né?
Então o pêndulo parou. Então nesse momento nós sabemos que o objeto foi reconhecido, ativado, né? E aí agora a gente vai fazer a pergunta, né? Por quanto tempo que ele tem que ficar ainda mais no decágono. Então a gente tem a régua, essa régua, né? Como a gente fala, esse relógio radiestésico, ele tem essas, né, esse meio círculo aqui, que tem minutos, horas e dias. Então nós vamos trabalhar de primeiro, né? A gente vem aqui nesse ponto, né, que a gente considera como se fosse um zero, apesar que talvez vocês não estejam localizando bem, né? Mas ele tem uma escala de menos 10 até menos 100 e de 10 até mais 100. Então a gente coloca aqui como se fosse o zero. Aí eu faço a pergunta para ele: esse objeto tem que ficar mais tempo do que 30 minutos? Aí vamos ver o que ele vai responder, né? A gente está aguardando, porque ele está chacoalhando, mas aí ele já começou a fazer que vai ter que ter mais de 30 minutos. Então nós já sabemos que são mais de 30 minutos que ele vai ficar dentro do gráfico, né? Então acontece, como aqui é o 30, nós vamos começar a trabalhar para ver qual é o tempo que ele vai ficar. Então é 35? No 35 ainda não é. A gente vem mais até o 40. É 40? Também, por enquanto, não se manifestou. Seria 45 minutos? Tá começando a querer alguma coisa. É 46, 47? Ainda não. 50 minutos? Aí o pêndulo confirma, tá vendo? Então ele propõe que esse objeto, né, em questão que está tendo o nosso tratamento energético, tem que ficar dentro do decágono por 50 minutos, tá, gente? Então é assim que funciona. Então muito obrigado. O que a gente vai fazer? Nós fizemos a energização, aí vamos deixar ele por 50 minutos. Hoje eu estou usando um gráfico de papel para fazer as análises com o relógio. O gráfico de papel não é problema, tá? Se vocês até fizerem uma plastificação para os relógios, eles funcionam muito bem sendo de papel, tá? Não precisa se preocupar na questão de impregnação e etc. Se tiver com plástico, melhor ainda. O que realmente é mais, que a gente chama que tem um uso limitado para o gráfico de papéis são os gráficos emissores, né? Que no caso por exemplo, lá hoje nós vamos usar o desimpregnador e o alta vitalidade. Então, para esses gráficos que a gente utiliza esse tipo de situação, eles acabam impregnando mais rápido, né? Mesmo plastificado, eles têm uma durabilidade limitada, mas mesmo assim funciona. Agora, eu gostaria que vocês também entendessem que a gente pode utilizá-los de uma boa maneira, mesmo sendo de papel. Dá para vocês continuarem treinando com os de papel, tá, gente? Aí, o que a gente faz agora? A gente vai pegar e vamos colocar o nosso objeto no gráfico